Rio de Janeiro é tão bonito que me faz querer vomitar. Essa cidade tão feia quanto Oruan ou demais pessoas com o shape de sobrevivente do Holodomor tem uma chocante realidade oculta que conspirou por séculos para transformar uma das principais cidades do mundo, que foi até capital de um país europeu, se é que ainda dá pra chamar Portugal de país hoje em dia, mas hoje virou esse bairro esquecido da faixa de Gaza. Assim como Hiroshima, o Rio de Janeiro foi vítima de um estralinho atômico chamado carioca. Bom, se você já morou em uma favela ou conhece alguém que já morou, você sabe que pessoas que sofrem de uma doença chamada pobreza têm entre os principais sintomas endeusar tudo aquilo que lembra pessoas com dinheiro. Esse fenômeno vai desde empresários sovinas, pastores de igreja evangélica e o principal deles, aquela galera que tem carros de luxo, roupas que parecem a casula de uma cigarra, dentes que parecem a lataria do meu Fusca e que tem aquelas câmeras fotográficas para tirar foto de polícia e que são os maiores inimigos dos jutsus com as mãos. Isso mesmo, você sabe bem da galera que eu tô falando. Bom, esse endeusamento desses arquétipos é o que cientificamente conhecemos como ostentação, ou em linguagem popular: cê é louco, cussal, nós não tinha as coisas, agora nós tem as coisas. Pô, tamo competindo, gente. As pessoas normalmente dizem que o Rio de Janeiro tem a parte carioca e a não carioca, sendo a primeira dessas principalmente onde existe física e culturalmente essa colmeia de pobre chamada favela. Eu acho que não precisa ser nenhum Einstein para eu voltar tanto a ponto de explicar o que a maioria das pessoas já sabem sobre essa velha instituição do fenômeno pobre. Com a liberação de neguinhos em massa em 1888, a Princesa Isabel planejava fazer uma reforma agrária para os corintianos libertos, o que acabou nunca acontecendo pelo fenômeno golpe militar que instaurou a República, deixando essas pessoas sem lar ou qualquer remuneração do Estado. Mas nessa época, o Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa e rica em beleza e em gente feliz e tudo o que a gente não tem hoje. Ou seja, o carioca ainda não havia sido inventado. O que você jogou é minha cara, Bolsonaro. Esse Frankenstein moderno só vai nascer na década de 50 e 60, no chamado êxodo rural, ou no bom e velho português, quando o neguinho viu que dava pra levar mais vantagem na cidade do que no campo. E o doutor que dará vida ao nosso monstro é o Paraíba. A primeira favela brasileira foi feita no Rio de Janeiro por nordestinos que lutaram na Guerra de Canudos e o governo simplesmente cagou e andou pra eles. E os caras não tinham nem onde morar e muitas vezes nem do que se alimentar. Os caras estavam pior que o blusão, que pelo menos come insetos e cocô. Posteriormente, essa imigração foi aumentando, gerando as principais favelas do Rio de Janeiro, como a Rocinha, Rio das Pedras e a Favela da Maré. Muitas dessas favelas funcionavam no começo como uma espécie de guilda medieval sem reboco na parede e estava diretamente relacionadas com as profissões de cada morador, como no caso da construção civil, que era o mais comum. A favela da Rocinha, por exemplo, foi crescendo proporcionalmente aos prédios da zona sul do Rio de Janeiro, que nas décadas de 50 e 60 exigiu um grande número de operários que eram moradores nordestinos das favelas. Por sua vez, cada favela ficou responsável pela construção de uma parte do Rio de Janeiro, como a do Rio das Pedras, pela zona oeste e por aí vai. Sim, as favelas têm a mesma lore da franco-maçonaria. Até aqui, nesse caldeirão, temos um povo de uma região que não é a sua, com os seus costumes de sempre surfar na onda do governo. Um estado republicano que não dá a mínima para pessoas mais pobres. E essa galera vivendo em comunidades próprias e já praticamente autônoma em relação ao resto das cidades. Agora é onde entra o elemento X, que é o JK ter mudado a capital do país desde o tempo da colônia lá para onde Judas perdeu as bolas. O Rio de Janeiro, sem ser capital, não tem sentido de existência. Toda a nossa história tá lá, não tem por que mudar a capital para Pindamonhangaba e fazer tudo do zero. Mas o JK achou isso uma boa ideia. Entretanto, a galera do Rio de Janeiro que não queria se carioquizar com esse downgrade, liderados pelo jornalista Carlos Lacerda, levantou
levantaram suas espadas e gritaram independência ou morte. Assim, basicamente, separaram a parte boa do Rio de Janeiro do resto do estado, formando o estado da Guanabara, que foi por um tempo onde os seres humanos viviam no Rio de Janeiro. Mas isso acabou no governo do Geisel. Desde então, somada à inteligência invertida do mesmo presidente, que colocou os presos normais junto com os presos políticos no mesmo presídio, possibilitando que fosse disseminado as técnicas de guerrilha urbana e houvesse uma fusão entre esses dois tipos de presos, que formou uma organização que todo mundo conhece bem hoje em dia. Obviamente, isso marca a dominação final e supremacia do carioca no Rio de Janeiro e do carioquismo, um estado onde desde 2007 todos os governadores foram presos por corrupção. E mesmo que tivesse um governo legal, não daria pra fazer nada. Os dados do Portal da Transparência mostram as transferências de recursos públicos para estados e municípios. A análise desses dados indicam que estados com alta arrecadação, que pagam muito imposto para a União, como São Paulo e Rio de Janeiro, são os que menos recebem os repasses do governo federal do que os estados mais pobres, que contribuem menos para a União, evidenciando um gigantesco desequilíbrio no pacto federativo. Ou seja, o estado não tem nem dinheiro o suficiente para conseguir existir de fato no Rio de Janeiro, sendo uma ficção na melhor das hipóteses e uma mão da galera que financia os funkeiros na pior. E também não adianta resumir o problema do carioquismo só aos recursos financeiros. Você vê até mesmo no Podpah a primeira coisa que esses caras gastam assim que eles conseguem um mínimo de dinheiro. Tava ganhando um dinheiro que eu gastava só em puta, fala então. Só em puta, viado. Você pode jogar dinheiro de um helicóptero por todo o Rio de Janeiro e dar um porte anão pra cada pessoa ter o direito a 5 anões trabalhando pra ela de graça. Que eles vão continuar pobres? O Estado brasileiro tentou tancar o carioquismo desde a era Vargas, onde o Getúlio tirou esses caras da favela e colocou no que ele chamou de parques proletários, que servia para essa galera ter um lar decente e se encaixar na sociedade. No fim, passado uns anos, virou só mais favela. O carioquismo é um vírus zumbi que se retroalimenta e destrói tudo o que toca. Assim como no The Walking Dead, se um carioca te morder, você vira um mandrake. Todas as características negativas do ser humano são exaltadas por esse projeto de grilo medonho que parece que saiu de um fogão, em funks que literalmente enaltece um estilo de vida que eu não quero mencionar aqui em detalhes, mas que basicamente reclama que estão querendo criminalizar o crime. O carioca que vive nesse meio, no geral, olha pra isso tudo e pensa: cê é louco? Óbvio que não passa pela cabeça de nenhum dos cariocas que acompanha esses caras que eles são todos podres de ricos, mas isso é detalhe. O importante é que cê é louco, cuzão, o preço da carne caiu de 15 pra 35, favela venceu. Enfim, isso já se espalhou pro Brasil todo, o nego tenta até elaborar projeto de lei pra diminuir a influência disso na cultura. Só que isso é dar remédio de fome pra mendigo, não vai funcionar. Se você assistiu até aqui, comente cavalo, mas pra você, meu querido, existe somente uma forma de impedir a carioquização da nossa pátria, só que ela não envolve a demograzonha.